Nina é uma jovem de sensibilidade aguçada que vive de aluguel no centro de São Paulo. A proprietária do apartamento é a dona Eulália, uma velha mesquinha e exploradora que parece ter prazer em dificultar ainda mais a vida da garota. É neste contexto que Nina mergulha nos fantasmas de seu subconsciente até acabar envolvida num crime. Nada tem meu nome. Por favor, Carlão, me ajuda. Não tem dinheiro nem pra comer. Não é problema meu. O filme é livremente inspirado no romance russo Crime e Castigo, um clássico de Dostoiévski. Li o livro, gostei muito da primeira parte, até ele matar a velha. E depois eu não gostei do livro, assim, depois, não sei, não gostei, assim, sabe? Assim, uma leitura muito difícil, muito complicada e tal. Mas 2 anos depois de eu ter lido o livro, eu continuava lembrando daquela sensação, daquela atmosfera do Crime e Castigo, do quarto do Raskolnikov, da velha, aquele mood inteiro permaneceu. E eu falei, não, se 2 anos depois eu ainda tenho flashbacks do livro, é porque o texto é forte e poderoso. Aí eu reli e aí finalmente pude compreender o tamanho dessa obra do Dostoiévski, que é inovador em muitos sentidos. Acho que por algumas pessoas é considerado talvez um dos mais importantes romances escritos, né? Me vê um misto quente, só que faz no pão integral. Desculpa, não tem pão integral. O meu é um x-tudo, só que sem alface. Primeiramente, a gente buscou assim, se afastar do livro. Foi o primeiro impulso, porque é uma paráfrase, uma citação. É um diálogo com Crime e Castigo, e não uma adaptação que seria impensável e impossível de fazer. Então, primeiro a gente tentou se afastar para ter um pouco mais de liberdade, de não ter essa cobrança de estar fazendo a adaptação do Crime e Castigo. Então, a gente mudou o sexo da personagem, fez uma transposição do século XIX para o século XX, que agora é XXI, né? E mudamos o sexo da personagem, que foi a primeira e grande mudança, né? Mudamos o título da história. Nina não é Raskolnikov, nem é Crime e Castigo, né? Desde o início do processo, Guta Stresser já havia sido escalada para o papel principal. Ela acompanhou de perto toda a formatação do projeto. Normalmente, né, para o ator, você entra no bonde logo um pouco antes das filmagens e tal, quando começa realmente a pré-produção efetivamente, assim. E ter estado desde o começo no processo, nossa, foi riquíssimo para mim, assim, porque, enfim, eu fui acompanhando cada tratamento novo do roteiro, cada novidade que entrava de produção mesmo e tudo mais. Então, isso foi também me ajudando a conhecer melhor a Nina muito antes de começar a filmar. Então, quando eu comecei a filmar, eu já estava super imbuída da personagem e do filme como um todo, né? Meio difícil para mim me livrar da Nina, assim, ela ficou ainda me assombrando um bom tempo depois que acabaram as filmagens, porque eu voltei para o Rio, eu estava 3 meses em São Paulo e vivendo justamente o lado mais negro de São Paulo, assim, da miséria humana do centro da cidade, daquela Cracolândia, daquela gente solitária e miserável. Aí, de repente, eu voltei para o Rio em março, voltei a fazer a Grande Família e, assim, a Nina só usa preto, cinza. Aí, de repente, eu botava aquelas roupas da Bebel, eu falava, que isso, esse laranja, esse rosa, esse amarelo. E não conseguia mesmo, assim, encontrar de novo o humor da Bebel, assim, até que o Pedro Cardoso tal, ficava tirando sarro de mim nas gravações, falando: sai, Nina, sai, cadê a Bebel? E a Bebel ficou meio contaminada, coitada. Premiado e reconhecido no meio publicitário, Heitor Dália já fez várias incursões no meio cinematográfico, mas Nina marca sua estreia na direção de longas. Em seu primeiro trabalho, o diretor conseguiu reunir uma equipe técnica de primeira. Em frente às câmeras, ele se dá ao luxo até mesmo de encaixar nomes como Selton Mello, Lázaro Ramos e Matheus Nastergalli em pequenos papéis. O cinema é muitas escolhas, você faz escolhas o tempo todo. Então você tem que fazer as boas escolhas. E às vezes você escolhe e você não consegue o que você escolheu. Às vezes você consegue. Eu acho que eu consegui quase tudo que eu quis. E a gente conseguiu agregar um produtor bacana, um roteirista bacana, sabe assim, tipo um quadrinista bacana. Então, assim, todas as pessoas envolvidas no filme tinham uma ligação muito forte. Então, assim, a gente conseguiu aglutinar muita coisa boa para o filme. Entendeu? E o projeto também teve a força de atrair. Projetos, quando eles têm um grau de radicalidade
mais pungente, ele tem uma... sei lá, o Nina tem essa característica, ele tem uma força de chamar a atenção, sabe? Ele é uma proposta muito radical e muito nova e assim, teve muitas adesões espontâneas ao filme. Uma linguagem diferente da convencional. Um filme que definitivamente não se encaixa nos padrões tradicionais e que vem dividindo opiniões. Com orçamento de R$2 milhões, Nina participou do Festival de Moscou, onde recebeu o prêmio da crítica. No Festival de Los Angeles, alguns relacionaram a obra com a do cineasta David Lynch. Na Coreia, o diretor distribuiu autógrafos para um público bastante entretido pelo longa. Eu acho que se deve a se tratar de um tema universal. Assim, então, ele encontra ressonância e diálogo com audiências em todos os lugares, assim, sabe? E vem junto outras coisas também, às vezes uma incompreensão pela originalidade do filme, nem todo mundo necessariamente vai entender aqui essa proposta, mas ele gera discussão e então isso para mim já é bacana, assim, um filme que ele vai ser discutido, vai ser visto e então eu acho que eu já cumpri de certa maneira a minha expectativa com relação a ele.